Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, Instrução dos Espíritos, no item O Mal e o Remédio. E nesse vídeo vamos estudar uma das mais belas e consoladoras mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19, O Mal e o Remédio, ditado por Santo Agostinho em 1863. Nesse ensinamento, somos convidados a olhar o sofrimento não como um castigo, mas como um instrumento divino de cura, de aprendizado e de libertação. A mensagem nos lembra que a Terra não é um lugar de prazeres permanentes, mas um ambiente de crescimento, onde as provas elas vão nos ajudar a desenvolver a nossa fé, a nossa paciência e a fortaleza moral. Santo Agostinho nos mostra que muitas das dificuldades que vivemos foram escolhidas por nós mesmos antes de reencarnarmos, quando compreendíamos melhor nossas necessidades espirituais. Ele também nos revela que, diante da dor, a fé é o remédio mais eficaz, porque amplia nosso horizonte e nos conecta com os auxílios dos espíritos superiores. Ao compreender o sentido profundo das provas, começamos a enxergar que aqueles que mais sofrem, quando sustentados pela fé, são justamente os que mais se elevam e mais colhem bênçãos do futuro espiritual. Esse estudo é um convite a uma reflexão, à serenidade e à confiança em Deus. Ao aprofundarmos esse texto, descobriremos que o sofrimento, quando vivido com amor e resignação, torna-se degrau para a luz e para as verdadeiras felicidades que irão nos aguardar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a beatitude e ventura dos vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Então veja que nesse trecho ele está ensinando que a Terra não é um lugar de prazeres, mas um ambiente de aprendizado espiritual. As dificuldades que enfrentamos, elas fazem parte desse processo. A ideia do vale de dores não é para desanimar, mas para mostrar que as provas, elas têm um propósito, que é o de amadurecer o espírito. Quando o texto diz para volveis o olhar para o céu, ele está mandando você buscar confiança em Deus e perceber que o sofrimento, ele não é uma forma de punição, mas uma oportunidade de crescimento, onde muitas vezes as pessoas só reconhecem a presença divina quando recebem benefícios materiais ou quando suas dores passam. O ensinamento convida a perceber o amor de Deus mesmo durante as dificuldades. Então, quando ele menciona aquele que foi dado como exemplo, o texto aponta para Jesus, que mostrou pela própria vida como atravessar provas com serenidade, com coragem, com a confiança do bem. A mensagem central é que o sofrimento, quando bem compreendido e vivido com fé, torna-se um remédio que cura o espírito e o aproxima da verdadeira felicidade.
Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então veja que esse trecho ele está mostrando um espírito que, mesmo tendo perdido tudo, estando reduzido à miséria, o que ele faz? Ele agradece a Deus por estar sendo provado. Isso serve como exemplo para mostrar que a verdadeira visão espiritual, ela não se limita ao que acontece com o corpo. A pergunta que o texto faz é: até quando vamos olhar apenas para esta vida passageira, como se ela fosse tudo? Veja, a ideia central é que, mesmo que alguém sofresse durante toda a existência física, isso seria muito pequeno diante da felicidade eterna que aguarda quem enfrenta as provas com fé, com amor, com confiança em Deus. O texto também lembra que muitas dores atuais têm raízes em escolhas e ações de vidas anteriores, e que o sofrimento ele pode ser um caminho de reparação e crescimento. Então, aqueles que passam pelas dificuldades mais intensas não são os mais infelizes, mas sim os que estão tendo a oportunidade de maior progresso espiritual. O sofrimento, visto pela ótica do espiritismo imortal, transforma-se numa chance valiosa de elevação e libertação. Quem mais sofre pode ser espiritualmente o mais favorecido, porque está acelerando o seu processo de purificação e conquista de luz. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmura? Então veja que o texto está lembrando que antes de reencarnarmos, quando estávamos no mundo espiritual, fomos nós mesmos que escolhemos as dificuldades que iríamos enfrentar nessa vida. Fizemos isso porque acreditávamos que essas experiências seriam úteis ao nosso progresso e que teríamos força para superá-las. Por isso, quando agora reclamamos, desanimamos ou nos revoltamos diante das provas, estamos esquecendo que elas fazem parte de um plano que nós mesmos ajudamos a formar. A mensagem ela está convidando a retornar à confiança, lembrando que nada do que vivemos é imposto ao acaso. Tudo tem um propósito e foi escolhido visando o nosso crescimento. Vós que pediste a riqueza e a glória, querieis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele ao morrer, se desprenderia numa alma de retilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento.
Então veja que aqui o texto ele explica que no mundo espiritual, muitos pedem experiências fortes, justamente porque desejam crescer mais rápido. Quem pede riqueza e destaque na sociedade está, na verdade, pedindo a oportunidade de vencer tentações como o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Já quem pede provas difíceis do corpo ou no espírito deseja enfrentar desafios profundos para acelerar a sua purificação. A ideia é que quanto maior a prova, maior pode ser a conquista moral, mesmo que a vida termine em dificuldades materiais ou sofrimentos físicos. O que realmente importa é o estado da alma ao final da experiência. Se a pessoa vence as suas lutas internas com dignidade e fé, ela se desprende do corpo muito mais iluminada, porque o sofrimento vivido com a coragem e a retidão agem como um processo de limpeza espiritual. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então veja que aqui o texto ele está ensinando que diante de sofrimentos intensos ou de perturbações espirituais, o recurso mais eficiente não é o material, mas algo que está no interior, a fé. A fé aqui, ela funciona como um remédio que vai mudar a maneira como a pessoa enfrenta a dor, ligando as forças superiores e permitindo que ela receba auxílio espiritual. Quando alguém, mesmo no auge do sofrimento, eleva o pensamento a Deus, sua alma se abre para que a ajuda dos bons espíritos, que inspiram serenidade, coragem e esperança, a fé, ela vai ampliar o olhar, vai fazer com que a pessoa perceba que a vida física é apenas um momento e que as dificuldades que ela está passando agora vão passar. Ao lembrar que existe um futuro espiritual muito maior do que o presente, a dor se torna mais leve, compreensível, e é por isso que a fé é chamada de remédio seguro. Ela vai transformar a angústia em resistência, a revolta em compreensão, o desespero em confiança. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Então veja que aqui o texto ele explica que não existe um remédio específico para cada tipo de dor ou problema moral. O que ele realmente está dizendo é que as pessoas, em qualquer situação, é a fé que vai fortalecer, porque ela dá coragem, ela dá clareza, ela dá confiança para atravessar a dificuldade. Quem acredita sinceramente sente o apoio interior e o suporte espiritual. Entretanto, aquele que duvida, mesmo por um instante, ele perde esse amparo e logo ele vai experimentar uma angústia maior, porque a falta de confiança
deixa a mente mais vulnerável ao medo, à insegurança e ao desânimo. A ideia central é que a fé não elimina automaticamente o sofrimento, mas ela transforma a maneira de vivê-lo. Ele vai tornar a pessoa mais firme e menos atingida pelas aflições. Senhor, pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sobre sua égide e não mais sofrerá. Então, o que o texto está dizendo aqui? Ele afirma que quem tem fé verdadeira vai receber uma espécie de proteção especial de Deus. Esse selo que ele está se referindo significa o quê? Amparo, força interior, a paz, mesmo em meio às dificuldades. Jesus, ele vai ensinar que a fé é capaz de superar obstáculos enormes, como se fosse capaz de mover montanhas. Aqui, o Espírito complementa dizendo que quando alguém sofre, mas mantém a fé, passa a sentir essa proteção divina de modo tão profundo que o sofrimento deixa de o dominar. A dor pode continuar existindo no corpo ou na vida, mas não atinge mais o espírito da mesma forma, porque a pessoa agora ela está amparada por uma confiança que a sustenta e lhe dá serenidade durante as tribulações. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Então veja que aqui esse texto, né, aqui no final desse estudo, ele vai nos mostrar que para quem enfrenta o sofrimento com fé, os instantes mais dolorosos do corpo, eles podem ser transformados em experiências de grande libertação espiritual. A alma, ela se eleva tanto que mesmo que o corpo esteja em grande angústia, em grande sofrimento, o espírito, ele vai se sentir na paz, na leveza, na alegria, como se já estivesse experimentando a vida espiritual superior. É uma forma simbólica de explicar que a dor física não domina um espírito fortalecido pela fé. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então essa frase final, ela está reforçando que aqueles que passam por grandes sofrimentos não são infelizes aos olhos de Deus, muito pelo contrário, eles são considerados bem-aventurados, porque suas dores, quando aceitas com confiança e amor, elas são convertidas em crescimento, em paz futura e recompensas espirituais profundas.